Estamos chegando ao final da nossa minissérie no livro de Ruth. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 4 de Ruth. Peço que você ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: "Meu amigo, venha cá e sente-se." Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: "Sentem-se aqui." Eles se sentaram. Depois, disse ao resgatador: "Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto, na presença dos líderes do povo, e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu." "Eu a resgatarei," respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: "No dia em que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança." Diante disso, o resgatador respondeu: "Nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate-a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo." Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: "Adquira-a você mesmo", tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: "Vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança, e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso." Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: "Somos testemunhas. Façam o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E como os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá." Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: "Noemi tem um filho." E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, queremos pedir ao Senhor que nos instrua, Pai, nesse momento. Queremos pedir ao Senhor que nos ensine,
que nos encoraje, que nos anime diante da sua palavra, Pai. Pai, nós confessamos que se for nas nossas forças, o que faremos aqui nos próximos minutos será humano, vazio e sem vida. Mas nós cremos no Teu Santo Espírito, Deus. Nós cremos no Espírito Santo de Deus e por isso pedimos que Ele haja de maneira poderosa e sobrenatural nessa noite, Deus. Ele tome a espada dele, que é a Tua palavra, e a use em nossos corações, de forma poderosa, de forma gloriosa, de forma verdadeira, profunda e duradoura, Deus. Nós pedimos isso em nome do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, semana passada, a nossa exposição de Ruth terminou como o penúltimo capítulo de uma boa novela deve terminar. Cheio de pontas desamarradas, cheia de histórias ainda precisando ser finalizadas. Nós terminamos o capítulo 3 de Ruth na semana passada, depois daquele evento estranho, em que Deus permite que Ruth tome algumas atitudes estranhas em busca de trazer Boaz para ser o seu resgatador. Nós temos um suspense no ar. Boaz disse: eu vou te resgatar, mas tem alguém que tem preferência. Assim que amanhecer o dia, eu vou resolver isso. Ruth volta para casa, a sua sogra Noemi diz para ela: eu tenho certeza que ainda hoje ele vai resolver essa situação. E então nós chegamos no capítulo 4. E o capítulo 4 inicia mostrando que de fato Boaz estava disposto a ir fazer o que ele prometeu que faria. O texto começa dizendo: enquanto isso, ou seja, logo no começo da manhã, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se. E de novo, usando de ironia, como o autor tem feito em vários momentos da carta, ele diz que Boaz se assentou na entrada da cidade exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Mais um dos acasos, não é? Do livro de Ruth, acasos entre aspas, não é? De novo, no momento exato em que Boaz chega ali à porta da cidade, o resgatador está passando. E aqui há algo interessante, queridos, porque o texto diz que Boaz chama esse resgatador. E na minha versão ele chama esse resgatador de meu amigo. Na sua versão fala alguma outra coisa diferente? Alguém tem alguma outra versão? Fala algo diferente? Marcos Malta fala fulano. Essa é a melhor tradução. É a tradução literal do termo hebraico. A Bíblia nem dá nome a esse cara. E além de não dar nome, ainda o chama de uma forma meio assim pejorativa, não é? Ele é o senhor fulano de tal. Essa é a nomenclatura que a Bíblia traz para ele. E a gente vai entender por que disso. Nós vamos entender o porquê disso. Você sabe que nomes na Bíblia têm um significado importante, e quando alguém é nomeado na Bíblia, quando alguém tem um nome na Bíblia, e o nome dessa pessoa é registrado para a posteridade, isso é algo importante. E algumas pessoas, Deus não permite que o nome delas seja registrado na Bíblia. Elas estão na história, é relatado o que elas fazem, mas a elas não é dado o direito de ter o nome registrado nas histórias bíblicas. A gente está diante de alguém assim. É o senhor fulano de tal. Boaz chega para o senhor fulano de tal, o chama a se assentar, ele se assenta. Boaz então, lembra? Ele tinha uma santa ambição, lembra disso? Ele tem um plano, ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Ele, de maneira proposital, chama o senhor fulano de tal, mas ele não vai para essa conversa sozinho. Ele quer testemunhas. Ele chama 10 testemunhas. Ele chama 10 pessoas respeitadas da porta da cidade. A porta da cidade, queridos, era o que para nós hoje é o fórum. Era onde eram tomadas as decisões importantes da cidade.
era a Câmara Municipal e o Fórum. E ele chama essas 10 testemunhas e então ele traz uma situação para o senhor fulano de tal. Ele fala, olha, senhor fulano de tal, a nossa parente, Noemi, tem uma terra. E ela está querendo vender essa terra. E como você e eu, nós somos os resgatadores, eu achei por bem trazer a você essa situação, para que você possa tomar uma decisão, se você quer resgatar, porque você tem o privilégio antes de mim. E, queridos, há algumas coisas que eu e você precisamos entender aqui sobre a lei judaica. Em Israel, terras não eram vendidas, terras eram arrendadas. Por quê? Porque ninguém podia vender uma terra em Israel, porque quando chegava o ano do jubileu, que acontecia a cada 7 anos, aquela terra todas as terras deveriam voltar aos seus proprietários originais. Então vamos dizer que eu tivesse uma terra, e como Noemi eu não tivesse condições de produzir naquela terra, ou seja, aquela terra não me serviria de nada. Eu poderia arrendar aquela terra por X colheitas, até o ano do jubileu, para que alguém pudesse plantar e colher naquela terra. Mas quando chegasse o ano do jubileu, aquela terra agora voltaria à minha propriedade. Ok? É isso que está sendo oferecido. Existe uma outra coisa que é importante nós entendermos, que é a lei do levirato. O que é a lei do levirato? Quando um homem em Israel morria sem deixar filhos, um parente próximo deveria se desposar da esposa deste homem e gerar filho nela, que seria o herdeiro das terras daquele homem. Por que Deus criou isso? Por que isso é importante? Porque a terra era parte da aliança de Deus com as famílias de Israel. Por isso também não se vendia a terra, porque aquilo era uma porção que o próprio Deus deu àquela família, ok? Então aquilo, para continuar na família, precisava ter herdeiros. Era isso que estava acontecendo aqui. E é interessante que logo o senhor fulano de tal, quando ouve falar que tem uma terra para ser arrendada, ele logo diz, eu a resgatarei. Pode deixar, Boaz. Tem uma terra? Opa! Não, pode deixar comigo. Fala para Noemi que eu vou comprar a terra, eu vou resgatar a terra, eu vou arrendar essa terra. Boaz, que tinha uma santa ambição, agora vem com o resto da história, não é? Primeiro ele apresenta a terra, ele apresentou a terra, e ele disse que vai resgatar o senhor fulano de tal, e agora Boaz conta o resto da história. Olha, tudo bem, mas você precisa entender que resgatar a terra de Noemi envolve casar-se com Ruth, e envolve saber que você deverá fazer um filho em Ruth, para que esse filho seja o herdeiro da terra. E aí o senhor fulano de tal, diante de uma necessidade de Noemi e de Ruth, ele tira a calculadora do bolso, ele começa a fazer contas, e ele fala assim, não, vai me dar prejuízo. Olha o que ele diz no versículo 6. Eu não posso ser o resgatador, eu não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. A gente não sabe ao certo aqui se o que traz o medo dele é que, de repente, esse filho que ele geraria em Ruth passaria a ser herdeiro das terras que ele tinha também, ou não. A gente não sabe exatamente qual é a dinâmica aqui. Fato é que o autor está dizendo que ele decide não fazer o bem a Noemi e a Ruth, porque ele estava mais preocupado com o lucro do que com a bondade. Ele estava mais preocupado em proteger o seu patrimônio do que em ser generoso com quem está precisando. Versículo 7, o autor faz um parênteses aqui para falar sobre um costume de Israel. É interessante porque isso nos leva a crer que o autor está escrevendo tempos depois do acontecido, porque ele tem que explicar para os seus leitores originais um costume da época de Juízes. Ele explica então
que tinha que se tirar a sandália como uma forma de dizer, olha, pode confiar, é mais ou menos como você deixa o RG hoje em dia em algum lugar, né? Fala assim, ó, não, fica aqui com o meu RG que eu volto para pagar isso aqui. Era uma maneira de confirmar o que você estava fazendo. Então ele tira a sandália, versículo 8, e diz para Boaz, adquira você mesmo. Boaz, então, com as testemunhas ali, ele deixa claro, olha, eu estou adquirindo a terra, eu estou adquirindo toda a propriedade de Elimeleque, Quilion, de Malom, e também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança, e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Os líderes, então, ficam felizes com isso. Os líderes já tinham ouvido falar do caráter de Ruth, conheciam o caráter de Boaz, ficam felizes ao ver esse casal se unindo e abençoam eles de tal forma, dizendo, olha, que Ruth seja uma nova mãe para o povo de Israel. Eles colocam sobre Ruth uma bênção da mesma forma como foi Raquel e Lia. Raquel e Lia foram mães de quem? Lembra quem foram Raquel e Lia? Esposas de Jacó, mães dos 12 filhos de Jacó, que deram origem às 12 tribos de Israel, não é? E os líderes agora da cidade estão dizendo, olha, que o Senhor faça com essa mulher, com Ruth, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Eles proclamam uma bênção sobre a vida de Ruth, da mesma forma como Raquel e Lia foram abençoadas pelo Senhor. É interessante notar, queridos, como a notícia se espalha, eles também pedem a Deus que Deus abençoe os filhos que o Senhor vai dar a Ruth, para que seja sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. E então o texto nos diz que Boaz, de fato, casou-se com Ruth. E ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse. A tradução literal seria, e o Senhor lhe abriu o ventre. A gente não sabe se Ruth não teve filhos durante os 10 anos que foi casada com Malom, porque ele não poderia ter filhos. Mas o texto aqui, quando diz que o Senhor lhe abriu o ventre, dá a entender que ela não podia ter filhos, mas que agora Deus lhe concede a bênção de ser mãe. É interessante, queridos, como ao longo da história do povo de Deus, Deus faz isso com algumas mulheres na história dele, deixando muito claro que aquela criança que iria nascer era alguém extremamente importante na ordem para chegar até o Messias. Foi assim com Sara, foi assim com Raquel, não é? Foi assim com Lia. Deus foi agindo dessa forma. Foi assim com Ana e é assim com Ruth. Outra coisa interessante de perceber, queridos, é que só existem 2 momentos no texto de Ruth em que Deus faz alguma coisa. 2 momentos. Aqui, em Ruth, capítulo 4, verso 13, e lá em Ruth 1:6, quando a gente lê que Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo. São os 2 momentos em que Deus age na história, em que é narrada a ação de Deus. Deus vem em auxílio do povo acabando com a fome e Deus abre o ventre de Ruth para que ela pudesse engravidar. Tem uma outra coisa que acontece 2 vezes na história, que é o autor narrando o que as mulheres de Belém têm a dizer sobre a situação. Você se lembra disso? Você se lembra que lá em Ruth, capítulo 1, versículo 19, diz que as mulheres de Belém começaram a se perguntar umas às outras, será que essa daí é Noemi? Lembra disso? Mas ela está tão diferente. Será que essa daí é Noemi? Agora, no capítulo 4, no versículo 14, as mulheres
elas dizem a Noemi e não mais sobre Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida, a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Então, nós temos um versículo que é uma resposta à própria Noemi do capítulo 1. Quando as mulheres no capítulo 1 falam para Noemi, falam sobre Noemi, aquela lá é Noemi? O que ela responde? Não me chamem mais Noemi, me chamem Mara, porque o Todo-Poderoso colocou a sua mão contra mim. Eu de mãos cheias fui embora, mas de mãos vazias eu estou voltando. Não é isso que ela diz? Mas no versículo 16 do capítulo 4, as mãos dela não estão mais vazias. O autor diz que Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Deus, o Deus do Hesed, do amor leal, o Deus que cuida do seu povo, o Deus que é fiel quando eu e você permanecemos infiéis, o Deus que permanece fiel quando eu e você estamos amargurados, rancorosos, insatisfeitos. Ele coloca um neto nas mãos, entre aspas, vazias de Noemi. Mostra para ela que ele está cuidando dela. As mulheres da vizinhança celebraram seu nome e disseram: Noemi tem um filho, lhe deram um nome. Estranho isso, né? As mulheres da cidade deram o nome do menino. Lhe deram o nome de Obed. Obed significa servo. Servo. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Queridos, o texto termina com essa genealogia. Essa é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. E aí tem esses nomes estranhos todos aí, e a gente descobre que Boaz e Ruth foram bisavós do rei Davi. Na linhagem do Messias, eles estão lá. Aliás, abre sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 1. Dá uma olhada nisso aqui comigo. Às vezes a gente passa correndo nas genealogias, né? Não entende para que elas estão lá. Dá uma olhada lá comigo. Registro da genealogia, Mateus 1, a partir do versículo 1, tá bom? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 1, verso 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi? Tamar, primeira mulher a ser registrada na genealogia. Quem era Tamar? Tamar, se você se lembrar, é a mulher que se vestiu de prostituta para poder ter relação com o seu sogro, Judá, ok? Judá, e então ela gerou Pérez, ok? Primeira mulher registrada na genealogia de Jesus é uma mulher que se vestiu de prostituta para ter relação com o seu sogro. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, segunda mulher a ser mencionada na genealogia de Jesus. Se Tamar se vestiu de prostituta, Raabe não apenas se vestiu, mas era prostituta. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Quem era Ruth? Moabita, ok? Uma das descendentes das filhas de Ló, que embebedaram o seu pai para poder ter relações com ele, ok? Uma Moabita, Ruth. Queridos, tirando Maria, a mãe de Jesus, essas são as únicas 3 mulheres citadas na genealogia de Jesus. A que se vestiu de prostituta, a prostituta e a Moabita, descendente da filha de Ló. Por que isso aqui está na Bíblia? Por que
Mateus registrou dessa forma? Eu creio profundamente que Mateus registrou dessa forma para mostrar para mim e para você a obra maravilhosa da cruz do Senhor Jesus Cristo. Como Deus pega pessoas que aos olhos humanos não valem nada, desprezíveis, e Ele as traz para o seu povo. E Ele diz assim: eu vou dar para vocês agora uma vida nova. Eu vou transformar vocês. E eu vou usar vocês para cumprir os meus propósitos na vida de vocês e na vida do mundo inteiro. Sabe por que você está aqui hoje? Porque um dia Deus olhou para uma moabita e falou assim: eu vou usar você. Tirou ela da terra dela, levou ela para Israel. Pegou um cara chamado Boaz, um homem digno, e fez esse homem digno olhar para essa moabita, ser generoso com ela, ser bondoso com ela, ser leal com ela. E eles se casaram. E eles deram à luz ao avô do rei Davi. O Senhor Jesus Cristo veio porque Boaz foi leal, generoso e bondoso com Ruth. O Senhor Jesus Cristo veio porque Ruth foi leal e bondosa com a sogra dela, Noemi. Nenhuma dessas atitudes fugiram do controle de Deus. Deus estava controlando tudo na história deles, a fim de que você pudesse, um dia, conhecer o tataraneto de Ruth e de Boaz, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Já pensou sobre isso? Ninguém aqui escolheu em que família ia nascer. Jesus escolheu. E Ele escolheu nascer numa família cuja descendência, cuja ascendência tinha uma moabita, uma prostituta e uma que se vestiu de prostituta para ter relações com o sogro. Ele queria mostrar que Ele transforma histórias. Ele transformou a história de Tamar, Ele transformou a história de Raabe, Ele transformou a história de Ruth. Ele continua transformando histórias. Jesus não veio chamar justos, Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. O que a gente tem para aprender com essa história de Ruth e de Noemi hoje? Umas perguntas para pensarmos juntos. Primeira delas, queridos, diante da diante da necessidade do próximo, nós agimos como o senhor fulano de tal, ou nós agimos como Boaz? Existia uma necessidade. Ruth e Noemi precisavam de um resgatador. Elas iam passar fome, elas iam morrer de fome se elas não tivessem um resgatador. Diante da necessidade das pessoas, a gente age com a calculadora na mão? Ou a gente age com um coração generoso? Você pode dizer: não, mas Boaz tinha segundos interesses com Ruth. Eu acho que ele tinha mesmo, nessa parte da história. Mas lá atrás, antes de tudo, ele já estava sendo generoso e bondoso com Ruth e com Noemi, cuidando delas, abençoando a vida delas. Queridos, a gente nunca sabe o que está diante da gente. A gente nunca sabe o que o futuro nos reserva. Mas talvez, no momento em que eu e você estamos vivendo, e que o mundo está vivendo, nós estamos vivendo numa daquelas janelas em que essa realidade de que nós não estamos no controle das situações fica mais evidente para todos nós. O fato é que tudo indica que num futuro próximo, eu e você vamos ter muitas oportunidades de suprir necessidades. Nós podemos reagir de duas formas: pensando em nós mesmos, no nosso egoísmo, tentando nos proteger e nos guardar com medo, ou nós podemos reagir com generosidade e suprir a necessidade do próximo, ainda que isso custe para a gente. E, na verdade, sempre que nós formos agir com generosidade, isso irá custar para a gente.
Porque não sai do nada. Se você dá para alguém, você tem que tirar do seu, tem que tirar dos seus filhos. Como nós vamos agir diante da necessidade do próximo? Como o senhor fulano de tal ou como Boaz? Queridos, você já percebeu que Deus usa pessoas ordinárias para cumprir os seus propósitos na vida, na história, na humanidade, na redenção? Ruth não tinha nada de extraordinário. Boaz não tinha nada de extraordinário. Boaz não era um dos juízes do tempo dos juízes. Boaz não era Gideão, não era Sansão, não é? Era um homem, um plantador, um fazendeiro, um homem do campo, um homem comum, ordinário. Mas é ele, esse homem comum e ordinário, que é fiel e demonstra a fidelidade de Deus, sendo bondoso e generoso com os necessitados, é ele que Deus usa para ser bisavô do rei Davi. Não foi Sansão, não foi Gideão, não foi nenhum dos grandes juízes, foi Boaz. Boaz, um homem comum, como eu e você. A verdade, para nós meditarmos a partir do texto de Ruth, é que Deus cuida de cada um de nós e Ele usa nossas orações como meio de cuidarmos uns dos outros. Deixa eu te chamar a atenção para algumas coisas aqui. Olha na tua Bíblia aí. Lá em Ruth, capítulo 1, versos 8 e 9, Noemi pede a Deus que recompense Ruth pela bondade dela. Qual que é a recompensa de Ruth? Deus ouve a oração de Noemi ou não? Sim. Ele recompensa dando Boaz para ela. Aí no capítulo 2, versículo 12, Boaz pede a Deus que recompense Ruth por sua lealdade com Noemi, dando a ela proteção. Como é que Deus responde a essa oração? Usando o próprio Boaz para ser essa proteção na vida de Ruth. Aí no capítulo 2, ainda, versículos 19 e 20, quando Ruth volta para casa com um monte de comida, Noemi ora para que Deus recompense Boaz pela bondade dele. Deus responde essa oração ou não? Responde. Deus dá Ruth para Boaz. Aí no capítulo 3, versículo 10, Boaz pede a Deus que recompense Ruth pela fidelidade dela ao falecido marido. Deus ouve essa oração. Deus dá a ela o casamento e um filho para levar adiante a linhagem de Malom. Você percebe como Deus, ao longo do livro de Ruth, vai cuidando de cada um dos personagens e vai respondendo orações que são feitas. Ah, queridos, como eu e você precisamos aprender a dobrar nossos joelhos e a confiar no Senhor nos tempos de incerteza, nos tempos de dificuldade, quando as coisas não acontecem do jeito que nós planejamos que elas aconteceriam. Hoje em dia, eu e você temos uma facilidade muito grande de, ao ouvirmos alguém falando de alguma necessidade, de alguma dificuldade, nós já pensamos logo numa solução. Ah, não, eu tenho um xarope. Ah, eu conheço um médico. Eu tenho um amigo. Coisas muito boas, mas que deveriam vir muito depois do dobrar os joelhos e orar ao Senhor, clamando que Ele supra as nossas necessidades. Nós logo queremos tomar as rédeas da nossa vida em nossas mãos, manipular situações, de forma que as coisas aconteçam como nós achamos que deveriam acontecer. E nós não percebemos que Deus, o Senhor da história, está cuidando de nós e está respondendo orações. Você já imaginou? Já imaginou se Ruth tivesse decidido ficar em Moabe? Você já imaginou se Noemi nunca tivesse ouvido que Deus tinha acabado com a fome em Belém? Você já imaginou se Ruth e Noemi ficassem olhando para o umbigo, ao invés de ter Ruth saído para ceifar nos campos de Boaz? Já imaginou?
se Malom e Quilion não tivessem morrido, Ruth não seria a bisavó do rei Davi. Ruth não estaria na linhagem de Jesus. Nós provavelmente não saberíamos a história de Ruth. Ela está lá. Ela está aqui. Muito do que Deus fez aqui, Ele fez como resposta de oração. Eu e você precisamos dobrar nossos joelhos e orar ao invés de manipular. Quero propor um desafio para você. Eu li isso no livro do reverendo Emílio, achei muito interessante. Ele propôs o seguinte exercício. Consegue pensar no nome dos seus pais? Todo mundo consegue, não é? Agora pense no nome dos seus 4 avós. Todo mundo consegue? Pensou aí o nome dos seus 4 avós? A maioria consegue. Agora pense no nome dos seus 8 bisavós. Alguém consegue? E dos 16 trisavós, tataravós? Queridos, nessa progressão geométrica, logo nós chegaríamos em 100 e tantas, 200 e tantas pessoas, cuja história Deus orquestrou, e Deus cuidou, e planejou, e guardou, para que chegasse em nenhum desses centenas de pessoas que você pode chegar, milhares de pessoas, morreu na infância. Deus guardou para que eles não morressem na infância, para que eles pudessem ter filhos. E aí Ele guardou os filhos para que eles pudessem ter filhos, para chegar em você, na sua história. E Deus hoje está escrevendo a tua história. E eu e você precisamos olhar para trás e pensar que o nosso Deus, Ele guardou nossos antepassados, guerras, de fomes, tragédias, da peste negra, da gripe espanhola. Começam essas situações, a gente começa a ouvir, né? Coisa que a gente não estava acostumado a ouvir. Sabe quantas pessoas a gripe espanhola matou de 1918 a 1920? 25 milhões de pessoas no mundo inteiro morreram de gripe espanhola. Mas Deus guardou os seus antepassados, de forma que você chegou aqui. De forma que você chegou aqui. Queridos, eu e você, nós podemos confiar que Deus está cuidando de nós. Isso significa que nem o mal vai nos atingir? Obviamente que não. Obviamente que não. Se os especialistas estiverem certos, é uma questão de semanas e muitos de nós aqui teremos contraído o coronavírus. É uma questão de semanas. E talvez, queridos, Deus tenha para nós que algum de nós venha a ser levado para viver com Ele por meio do coronavírus. A nossa oração é de que isso não aconteça. Nós pedimos que o Senhor nos proteja, que Ele nos guarde. Mas se Ele tiver isso para nós na soberania dEle, eu e você podemos continuar confiando e descansando. Por quê? Porque Jesus Cristo vive, eu e você podemos crer no amanhã. Porque Jesus Cristo vive, eu e você sabemos que a morte não é o fim. A morte é o início da nossa vida eterna com o nosso Salvador. Queridos, pense em quão ordinário é o agir de Deus no livro de Ruth. Tem mar se abrindo? Tem doente sendo curado? Tem maná caindo do céu? Tem pão e peixe sendo multiplicado? O agir de Deus no livro de Ruth
é extremamente ordinário, comum. Aliás, ordinário como é o agir de Deus na maior parte das vezes. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque apesar de não ter carruagens de fogo, não ter mar se abrindo, Deus estava agindo o tempo inteiro. Em nenhum momento da história de Noemi e de Ruth, elas estavam entregues ao acaso. Em nenhum momento. Semana passada eu citei aquela música do Legião Urbana, né? Só acaso estende os braços a quem procura abrigo e proteção. E depois, durante a semana, um irmão falou para mim, pastor, fiquei pensando numa outra música. Eu não lembro agora de quem é, se é do Titãs, acho que é do Titãs. O acaso vai nos proteger quando eu andar distraído. Queridos, nós não cremos no acaso. Nós cremos num Deus que controla todo o universo. Nós cremos num Deus que controla do micro ao macro. Ele controla tudo. Não existe nenhum espaço no universo sobre o qual Jesus Cristo não diga, é meu, eu sou Senhor dele. Nada. É tudo de Jesus, Deus controla tudo. Existem as teorias, não é? Os chineses inventaram esse vírus aí. Eu não sei. Mas se eles inventaram, foi porque Deus permitiu que eles inventassem. E Deus está usando esse vírus para cumprir os propósitos dele na minha vida e na sua vida. Eu e você não podemos desperdiçar o coronavírus. Eu e você precisamos olhar para Deus e perguntar, Deus, o que o Senhor tem a nos ensinar nesse momento da história da humanidade? Queridos, eu quero terminar dizendo que na época dos juízes, houve fome na terra do pão, e Deus estava no controle, agindo para o bem do povo dele e para a sua própria glória. Em 2020 existe um vírus na terra. Deixa eu te contar, Deus está no controle, agindo para o bem do povo dele e para a glória do nome dele. Descansemos o nosso coração. Eu e você podemos, como disse o salmista hoje no salmo que nós lemos, nós podemos esperar no Senhor, nós podemos ser fortes e corajosos, nós podemos esperar e confiar no Senhor. Queridos, as semanas que estão por vir serão semanas de provação, serão semanas de dificuldade, serão semanas de oportunidade para a igreja do Senhor Jesus Cristo. É no momento do caos, é no momento da calamidade, é no momento da dor, é no momento da insegurança, que crer em alguém, num ser que controla todo o universo, vai fazer toda a diferença. E é ali que eu e você vamos ter a oportunidade de testemunhar por que o desespero não toma conta da gente, por que a gente está disposto a servir mesmo correndo riscos, por que a gente tem esperança em meio à desilusão, em meio à dor, ao sofrimento e à dúvida. Que oportunidade a igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo inteiro está tendo. Eu e você podemos escolher duas opções. Ou nós ficamos paralisados pelo medo, tomados pelo egoísmo e começamos a pensar como nós podemos nos proteger, ou nós podemos entender que o nosso Redentor vive, Ele venceu a morte, Ele está vivo para sempre, Ele controla os céus e a terra, Ele é o Pantocrator, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que controla o universo com as suas mãos. E então, de forma destemida, podemos amar e servir o nosso próximo, sem temor e sem medo, crendo que o Senhor está cuidando de nós. Sendo tolos? Não, não é sendo tolos. Vamos lavar as mãos. Lavem muito as mãos. E não pegue nas mãos uns dos outros. Mas depois de lavar as mãos,
lavemos os pés uns dos outros também, servindo uns aos outros, numa oportunidade única que o Rei do Universo coloca em nossas mãos, de mostrar que a nossa esperança não está aqui, que nós não vivemos para esse mundo, nós não vivemos para essa vida, nós vivemos para a eternidade com Cristo. Deus estava cuidando de Noemi e de Ruth, Ele continua cuidando de mim e de você. Nós podemos confiar, nós podemos ser corajosos e fortes e confiar no nosso Salvador. Vamos orar? Pai Santo, obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu perdão, obrigado porque o Senhor usou até mesmo a fome em Belém para cumprir os Teus propósitos perfeitos, eternos, amorosos, bondosos na vida do Teu povo. Obrigado porque nós podemos ter profunda convicção, plena certeza de que o Senhor está cuidando de nós. Nós não precisamos nos desesperar, nós não devemos nos fechar egoisticamente, mas nós devemos estar abertos e atentos a oportunidades de serviço. Porque assim como Obed foi chamado de servo, o teu filho, descendente dele, também foi chamado de servo, o servo sofredor, aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pai, traz-nos essa mentalidade, que possamos, em meio às incertezas da próxima semana, possamos pensar não apenas nos nossos próprios interesses, mas também nos interesses dos outros. Nos ajuda a servir como o nosso Senhor Jesus nos serviu. É em nome dele que oramos. Amém.